Aí. Então, queridos, vamos lá. Hoje eu nem sei mais que aula que nós estamos. Estamos em alguma aula aí dentro da restauração. Alguma aula nós estamos. Rapaz, nós fomos longe, hein? Não sei nem onde é que é isso. Não sei nem onde é que tá esse trem. Ah, deixa eu ver. Atos 2, 40, até o 45, né? Fomos para Apocalipse. Nós. Vamos para 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, verso de número 30. Já vai abrindo a sua Bíblia aí. 1 Reis, capítulo 18, verso de número 30. Bom, até o verso 29, você sabe que Elias enfrentou os profetas de Baal. E você sabe que no verso 29, até o verso 29, Baal era o grande rei, o grande adorado em Israel. Ele era o homem, o ser mais adorado em Israel. Até que Elias, então, desafia os profetas de Baal. Então, Elias não desafiou apenas um macumbeiro. Elias não desafiou um macumbeiro, não desafiou um centro de macumba, por exemplo. Elias, ele desafiou, literalmente, o principado que governava Israel naquele tempo. Então, o principado que governava Israel. Por que ele governava Israel? Porque Deus tinha abandonado Israel. E Deus abandonou tanto Israel ao ponto de Deus não permitir mais chuva. Então, anote aí, se você gosta de anotar, se você é inteligente, você já anota, que quando Deus para de mandar chuva, é porque ele bloqueou a bênção dele na sua vida. Quando não chega a chuva, é um símbolo de que Deus está te resistindo. Então guarde isso aí no seu coração. Se as coisas estão começando a travar, Satanás não tem poder para travar a igreja. Satanás não tem autoridade para travar a igreja. Então, se você está sendo travado, se você está sendo resistido, se o que você faz não dá certo, as coisas não prosperam, as coisas não crescem, não desenvolvem, a chuva não vem, a chuva que rega a terra, que gera os frutos, não está chegando na tua vida, então é um sinal cabal de que você está sendo resistido por Deus, que Deus está travando a bênção dele na sua vida. Entenda que nós dependemos completamente da bênção de Deus. Sem ela, nós não conseguimos fazer absolutamente nada. A bênção de Deus é a coisa mais necessária, mais fundamental para nós, como igreja, vivermos a vontade de Deus. A bênção de Deus, ela está inerente à sua vontade. Ela está correlacionada à sua vontade. Então, Deus, ele só vai fazer a vontade na vida daquele que ele abençoa. Se ele não abençoar, a vontade dele não se cumpre. Porque nós precisamos da bênção de Deus para que aquilo que ele quer de nós seja cumprido na nossa vida. Então, observa. O Senhor, você lembra muito de um costume antigo quando os seus pais, quando você ia sair de casa, o que você fazia? O que você pedia para os seus pais? A bênção. Quando você ia sair para fazer qualquer coisa na tua vida, você pedia a bênção para os teus pais. Você pedia a bênção para os seus pais. Por quê? Porque você sabe que a bênção dele vai garantir que você vá em paz e volte em paz. A bênção dos seus pais vai garantir, da sua autoridade, vai garantir que você vai seguro e volta seguro. Então, entenda, onde não tem a bênção de Deus, não tem a proteção de Deus, não tem a prosperidade de Deus, não tem a graça de Deus, não tem o agir de Deus. E Deus está
Deus está travando a sua vida. O próprio Deus. Então, naquele tempo, não havia chuva. E não houve chuva durante 3 anos e meio. Quando que a chuva foi cessada? Primeiro, quando o profeta Elias ele fala, o profeta Elias ele vai dizer, o profeta Elias ele vai falar assim, a partir de hoje não chove mais em Israel. Então, a partir daquele momento, quando Elias diz não chove mais em Israel, não ia chover mais. Agora, qual foi o propósito de Elias ter dito que não choveria mais em Israel? Porque o povo estava completamente desviado da presença de Deus. Então, entenda uma coisa interessante. Não havia mais na terra um justo. Porque até os profetas de Deus comiam na mesa de Jezabel. Então, além do povo, além de toda Israel estar corrompida e contaminada, além de Israel estar toda contaminada, o povo de Deus, além de Israel estar todo corrompido e contaminado, o povo de Deus, os profetas de Deus estavam vendidos. Então, quando se perde a voz profética da nação, Deus entrega a nação na mão do maligno. E nós estamos à beira disso acontecer no nosso país. Se nós, amanhã, dia 7 de setembro, não fizermos, nós como Emuná, não sei se você faz parte da Emuná, mas eu faço parte da Emuná. Então, na Emuná, nós vamos fazer um culto profético, nós vamos fazer um culto para o Brasil, nós vamos orar pelo Brasil, nós vamos profetizar pelo Brasil, e nós vamos fazer um ato profético no Centro Geodésico da América do Sul. Esse ato profético vai ser com 4 elementos purificadores para que nós purifiquemos o centro do Brasil, o centro da América Latina, de onde está implantada basicamente em toda ela o comunismo, e nós vamos, sabendo que o Brasil é o centro, o Brasil está no centro, nós vamos profetizar limpeza, lavagem pela água, nós vamos profetizar a remissão, o resgate do pecado através do sangue do cordeiro, do vinho. Nós vamos profetizar que o sal vai purificar toda a iniquidade, o sal vai purificar todas as oferendas contrárias, o sal vai purificar, e o óleo vai trazer um renovo, uma unção nova. Tudo em prol do dia 2 de outubro, das eleições que estão perto de acontecer. Por quê? Porque nós precisamos fazer o que a igreja tem que fazer, o que os profetas têm que fazer. Se Deus achar graça em algumas poucas igrejas do Brasil, enquanto a maioria está lá na passeata, está lá correndo, gritando, baixo STF, intervenção militar, qualquer coisa lá que o povo vai fazer lá, o pau vai comer lá. Nós não, nós somos a igreja, nós temos que fazer o papel da igreja, nós temos que ser, enquanto o povo estava todo desviado, o profeta Elias estava sendo sustentado por uma viúva, o profeta Elias estava num ribeiro, o profeta Elias estava dependendo de Deus, estava buscando a Deus, entende? Então, quando chegou o tempo de se manifestar, o profeta Elias, então, se manifesta e fala assim, ó, agora eu vou orar, agora eu vou decretar, agora eu vou fazer um ato profético, nós vamos dar agora. Eu vou fazer um ato profético, e esse ato profético vai trazer de volta a bênção de Deus. Mas não só a bênção, mas um renovo. Por que renovo? Porque ele mata os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, ou Azerá. Então, quando ele destrói o cerne do maligno, então Israel volta a adorar a Deus. Então, nós precisamos, como igreja, nos levantarmos, fazermos um ato profético e declararmos que essas eleições, o bem vai vencer o mal. Se nós não profetizarmos que nós vamos vencer essa eleição, Deus vai entregar nos próximos 3 anos e meio ou 4 anos nossa nação nas mãos de Satanás. E haverão tempos penosos, tempos difíceis. Então, ou nós acreditamos que nós temos a palavra de Deus, nós temos a palavra profética, que nós temos a condição de vencer o maligno, que nós temos a condição de enfrentar o inferno e vencer essa batalha, para que nós tenhamos mais 4 anos de paz, porque está escrito, quando o justo governa, o povo se alegra, o povo tem paz,
Então nós precisamos de paz nesse próximo tempo para a gente poder conseguir mudar essa história da nossa nação e a nossa nação de fato se tornar um descende, uma nação que será enviada para as outras nações e dizer, nós temos a palavra profética, nós somos profetas e nós vamos declarar que abaixo o comunismo, viva Jesus, abaixo ao engano, à mentira, abaixo ao socialismo, abaixo ao fascismo, abaixo a qualquer outra coisa a qualquer tipo de autoritarismo que vai destruir o livre-arbítrio de nós escolhermos o que nós de fato queremos e não aquilo que vai ser imputado, como é na China, como é na Coreia do Norte, que você é obrigado a não ter religião, é obrigado a não adorar nenhum Deus, é obrigado a amar o Estado e odiar qualquer tipo de religião que é contra o Estado. Então, dito isto, compreendido isto, esse era o cenário político, sociológico, social em Israel até o verso 29. Mas, no verso 30, Elias, um profeta, um espírito, melhor dizendo, um espírito se levanta. Porque é o espírito profético de derrubar gigantes, de derrubar principados, se levantou. Esse mesmo espírito também usou João Batista. Esse mesmo espírito também usou Paulo. E esse mesmo espírito também pode nos usar. É só nós queremos sermos usados pelo Espírito de Deus, que ele vai nos direcionar, nos guiar até a vontade do Pai. Para isso, nós teremos a bênção, mas para ter a bênção, nós precisamos ter o favor de Deus, nós precisamos da graça de Deus. E esse é o tempo em que nós precisamos orar, como igreja, profetizar, para que a graça de Deus se manifeste na nossa vida e na nossa nação. Aí, chegando então o verso de número 30, Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor. Meu Deus, que palavra extraordinária. Olha que coisa linda. Elias restaurou o altar do Senhor. Elias restaura o altar. E quando Elias restaura o altar que estava quebrado, estava em ruínas, estava caído, estava destruído, quando Elias restaura o altar, Deus volta a se manifestar em Israel. Então entenda, o lugar que Deus escolhe na terra para se manifestar é o altar. O lugar mais importante da terra para Deus hoje é o altar. Na verdade, hoje não, desde sempre. Eu sei que a gente sempre fala do templo. Ah, o templo de Salomão, o templo de Davi, o templo de Zorobabel, o tabernáculo de Moisés. Mas, na verdade, aquilo ali é só um ambiente onde tem o altar. Ali é como se fosse uma muralha que protege o santo, protege o altar de Deus, o lugar onde Deus se manifesta. Aquilo na verdade, é só para isso. Não só para haver separação entre o povo, entre o santo e o profano, que o profano não pode entrar no santo lugar. Por isso que Deus colocou os sacerdotes para entrar lá e fazer os sacrifícios e ministrar diante da presença de Deus. Só que Deus, só que o que vale para Deus não é o templo, não é a grandeza do templo. Deus não descia no átrio do templo, Deus não descia no santo lugar do templo, Deus só descia no santo dos santos. Deus só se manifestava no santo dos santos. Então, o que nós precisamos entender como igreja é que o Senhor, ele só vai se manifestar no santo dos santos, ou seja, no altar. Num altar. Então, quando Elias restaura o altar, que estava quebrado, destruído, esmiuçado, quando Elias restaura o altar, Deus volta os seus olhos novamente para o seu povo. Deus volta os seus ouvidos novamente para a oração que vai se ouvir naquele lugar. Entenda, Deus não volta os seus ouvidos aonde ele não voltou primeiro os teus olhos. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer como igreja é chamar a atenção de Deus. E tem algo que a gente faz que chama a atenção de Deus. Tem sacrifícios que a gente faz que chama a atenção de Deus. Tem devoções que a gente faz que chama a atenção de Deus. Tem coisas que a gente faz, tem o tudo que a gente entrega, que isso chama a atenção de Deus. Entende? Tem coisas que a gente faz, tem atos que a gente faz, que
chamam demais a atenção de Deus. Então, quando esse ato chama a atenção de Deus, o ouvido de Deus se volta para aquele lugar onde aquele ato chamou a atenção dele. Ah, irmão, você não entendeu. Você não pegou, não. Não pegou. Dia 25 de setembro nós vamos fazer um ato que eu tenho convicção do que eu estou te falando vai chamar a atenção de Deus. E a pergunta que eu te faço é, você já está... Pronto, voltou? Voltou, galera. Beleza. São os ossos do ofício ainda, esses ajustes desse novo ambiente. A gente vai alinhando. Foi tão forte que caiu a conexão. Exatamente isso aí. Então, nós... A internet é que tá ruim? Tá aparecendo alguma coisa de transmissão, de imagem? Para mim aqui tá com delay, tá travado. Para vocês aí, tá normal a imagem? Tá, beleza, vamos lá então. Se tá normal para vocês ou tá aqueles frames assim, ó, travando? Tá com delay a imagem. Vai ter que desligar, parar de mexer tudo aí e deixar só o zoom. Tá dando lag. Daqui eu tô vendo também que tá dando lag. Pera aí, gente. Você tirou do Wi-Fi e deixou no cabo? Viu se o negócio aí tá funcionando? Tá no azul? Pera aí. Gente, tá travando para todo mundo. Não precisa todo mundo ficar escrevendo, não. Na hora que resolver, eu vou falar, tá resolvido. Todo mundo fala, tá travando, tá travando. Eu sei, moço, um só já basta. Hello. Agora tá. Voltou aí? Vê se agora tá de boa a transmissão. Tá tranquilo agora? Tranquilo e favorável? Uau. Demorou então. Vamos lá? Deixa eu ver aqui só uma... Então, vamos lá então. Aí o que acontece? Dia 25 começa o Rosh Hashanah, nossa virada. Só que não vai ser uma virada. E assim, como sempre, eu não faço questão de falar. Eu não faço questão de falar. Por exemplo, de dar
o devido valor, ou melhor, ficar reiterando o valor que tem aquilo que nós estamos fazendo. Eu deixo para que cada um sinta o que quiser sentir. Então, teve irmãos que sentiram já há muito tempo, não estou falando de ontem, de anteontem, de semana passada, semana retrasada. Esse é o problema. Quer deixar para amanhã, quer fazer tudo amanhã. Não vai acontecer assim. Então, tem irmãos que venderam carro para dar de oferta no Rosh Hashanah. Tem irmãos que pegaram o salário todo para dar de oferta agora no tempo de Rosh Hashanah. Por quê? Porque é uma decisão de fazer algo que nunca fez. Entende? De fazer algo que vai chamar a atenção de Deus. Então, quando você faz algo que chama a atenção de Deus, só confere aí se está gravando. Se não estiver gravando, você já bota para gravar de novo. Tá? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, quando você faz algo que chama a atenção aos olhos de Deus, quando você faz algo que chama os olhos de Deus, inevitavelmente ele vira os seus ouvidos para ouvir. Ou seja, Deus estava surdo. Bote amor no que eu estou te falando. Deus estava tampando os ouvidos para não ouvir a oração que você faz. Ou melhor, a oração que uma nação corrompida faz. Então Deus tampa, Deus vira os olhos. Ou seja, Deus não foca naquilo, porque se ele vê aquilo, ele vai acabar destruindo aquilo. Porque Deus não comunga com pecado. Então qual é o problema? O problema é que nós não compreendemos que para nós igreja, nós temos que entender que nós precisamos ser a voz de Deus na terra. Nós precisamos ser um povo de Deus na terra. Nós precisamos ser a nação santa na terra. Então não tem uma nação santa chamada Israel, nação brasileira, nação americana, nação italiana. Não existe isso. A nação santa é um povo separado em todos os lugares da terra. Então nós precisamos ser essa nação santa. Agora observe. E aí nós temos que chamar a atenção de Deus de alguma forma. Então o que chama a atenção de Deus? É isso que nós vamos aprender aqui sobre a restauração do altar. Porque Elias restaurou o altar do Senhor. Tá, mas ele restaurou o altar para quê? Essa é a primeira coisa mais importante. Para quê? Por quê? Para que Elias restaurou o altar? Para que Elias restaurou o altar? Comenta aí, vamos ver se vocês sabem. Para que Elias restaurou o altar? Vai. Para que Elias restaurou o altar? Fala aí. Alguém escreva aí, por favor, alguma coisa, só para fingir que sabe alguma coisa, vai? Ajuda nós. Vai chamar a atenção das pessoas corrompidas? Não. Bora, gente, tenta aí. Porque o povo havia ocupado o altar de Deus com outros deuses. Boa, mas não é isso. Para chamar a atenção de Deus. Interessante, mas não é isso. Vai. Mais alguém arrisca aí? Só mais dois aí, eu já falo. Para provar que Deus existe, o Deus verdadeiro. Isso que não é. Para manifestar quem era o verdadeiro Deus. Exatamente isso que também não é. Então, como ninguém se arrisca, entender, foi a mesma coisa que Gideão fez. Nada a ver. Nada a ver. Aliás, é completamente diferente. Porque Gideão foi tomar o despojo para a nação. As tribos estavam separadas. Meu Deus, onde é que vocês acham? Para que Deus manifestasse para o povo incrédulo. Meu Jesus, vocês são violentos demais, gente. Isso é doido. Então, peraí, pastor, vou pesquisar no Google. A melhor resposta até agora. Pesquisa lá no Google para ver se você acha. Então, sem restauração do altar, sem fogo de Deus, até que enfim ninguém acertou. Então, qual é a questão? Por que Elias restaurou o altar? Por um único propósito. Para que houvesse novamente
o sacrifício. Porque não adianta sacrificar no chão, Deus não aceita. Não adiantaria sacrificar lá no pé de Azerá, Deus não aceitaria. Não adianta sacrificar no pé de Baal, Deus não aceitaria. Deus só aceitaria a oferta, o sacrifício no altar preparado para Ele, no altar consagrado a Ele, no altar dedicado a Ele. Para de graça, rapaz! Vocês não pegam nada. Me ajuda aí, fala alguma coisa. Pelo amor de Jesus Cristo, até parece que vocês acham isso no Google. Sério? Quase que eu achei que era verdade. Então, tudo que falaram aí, por causa dos incrédulos, para manifestar, para voltar a ligação com Deus, tudo isso aí está de certa forma correta, só que é tudo depois. A restauração do altar é para restaurar as ofertas. Quando que você vai entender isso aí? Eu não devia mostrar lá, não, mas vou mostrar só esse versículo. Não vou mostrar muito, não, porque nós vamos entrar, acho que só daqui 2 semanas lá. 1 ou 2 semanas, talvez, nós vamos entrar. Talvez semana que vem ou na outra a gente entra lá em Malaquias. Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 4. Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 4. Por que que Elias restaurou o altar? Para que o verso 4 de Malaquias se cumprisse. Ou seja, então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. 3, 4. Malaquias 3, capítulo 3, versículo 4. Então, ou seja, quando Elias restaura o altar, por que ele restaura o altar? Para que o sacrifício fosse aceito por Deus, para que o sacrifício agradasse a Deus. Entende? Então, aí se entra, para que o sacrifício chamasse a atenção de Deus. Então, chamando a atenção, chama de novo os ouvidos. A oração que se fizer naquele lugar. Deus vai voltar a ouvir a oração que vai ser feita, aí Deus vai atender a oração, se ela for justa, e então Deus vai estender a sua mão e abençoar a sua nação, o seu povo, a sua terra, e aí a bênção de Deus será derramada em forma de uma chuva, do tamanho da mão de um homem. Não pegou? Por que que o profeta disse era do tamanho da mão de um homem? Porque era como se fosse a mão de Deus. A mão de Deus sendo colocada sobre o povo para que a bênção de Deus voltasse a ser derramada sobre o povo. Então, por isso que o profeta disse aquela frase: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. É como se fosse uma mão de um homem, é o que ele quis dizer. É como se fosse uma mão de um homem, até porque a nuvem estava muito longe. Como é que ele sabia que era do tamanho da mão de um homem e de um jeito da mão de um homem? Porque ele falou, é do tamanho de uma pedra, é do tamanho de um tijolo. Por que ele falou do tamanho da mão de um homem? Porque era o símbolo da mão de Deus voltando a estar de novo sobre o seu povo. Para de graça, pelo amor de Deus. Vá dormir, vá dormir. Já tem metade dormindo aí que eu tô vendo. Então, alguns já pescaram aqui piraputanga. Como é que é o nome daquela traíra? Como é que é o nome daquele peixão gigantão que tem no Mar Doce aqui, no Rio? Pirarucu. Você até errou, mas eu acertei. Pirarucu. Não, pirarucu é muito maior. É o maior peixe de água doce do mundo, é pirarucu. Toma, chupa. Vai pesquisar no Google agora, vai, filha da mãe. Então, para quem não sabe, é o Pedro que eu estou ralhando aqui para variar. Então, observe. E aí, então, ou seja, Elias restaura o altar. Ouve isso, aí você vai entender. Elias restaura o altar. Aí, no verso 31, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó. Olha como é que ele restaurou o altar. Com entendimento. Ele não fez de qualquer jeito, ele não botou um monte de pedrinha lá de qualquer forma, não. Ele tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Presta atenção. Parece que no verso 30 ele edificou o altar e no verso 31 ele pegou as pedras para edificar o altar, sim ou não?
Não, no verso 30, a Bíblia fala o que ele fez, e a partir do 31 discorre como foi feito. Assim como em Gênesis 1, 28, 26, 27, 28, a Bíblia fala que Deus formou o homem, mas só em Gênesis 2 é que Deus vai mostrar como ele formou o homem. Entende? As pessoas pensam que é um homem aqui, outro homem lá. Eu já vi gente falando, não, o homem de Gênesis 1 é diferente do homem de Gênesis 2. Pelo amor de Deus, mano. Isso é uma coisa chamada básica, chamada interpretação de texto, mais nada. É só interpretar texto. E aí, então, Elias, como que Elias restaurou o altar? Não foi de qualquer jeito. Elias pegou 12 pedras para restaurar o altar. Segundo o número dos 12 filhos de Jacó, que a Bíblia diz que seria Israel o teu nome. E com aquelas pedras, edificou um altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar. Um buraco ao redor do altar. E, segundo a largura de 2 medidas de semente. Ó, segundo a largura de 2 medidas de semente. Não pegou. A largura do rego era de 2 medidas de semente. Não tem como restaurar o altar se não tiver no tempo da graça. Vocês não pegaram, vocês nunca entenderam um princípio. Eu vou falar pela primeira vez em 10 anos de Emuná. O quinto é o maior símbolo da restauração do altar. Não tem um símbolo maior do que a quinta parte sobre a restauração do altar. Aí você fala por quê? Porque quando ele restaura o altar, ele coloca 2 medidas de semente. O que é 2 medidas de semente? Você, quando vai plantar semente, você faz um rego, um buraco. Quando você vai plantar outra semente, você tem que dar um espaço de terra, um montinho de terra, e depois fazer outro buraco, outro rego, para plantar outra semente, para que as raízes não se misturem. Certo? Então, por que Elias não fez uma medida de rego, um rego numa medida de semente? Por que 2? Porque Elias está dizendo assim, olha, o que eu estou fazendo aqui é o maior símbolo de que Deus ainda tem misericórdia de vocês. E qual foi o maior símbolo da misericórdia de Deus? A graça. A graça que nós chamamos de graça, mas na verdade é Cristo. Cristo em nós. Cristo tabernaculando entre nós. Essa foi a graça de Deus. Então, quando Cristo veio, ele estabelece um princípio mínimo que o primeiro testamento, que as pessoas chamam de velho, estabelece como 1/10, 1 milha, uma capa. Tá pegando? Jesus vem e fala assim, não, o mínimo da minha graça é 2 milhas. É deixar a capa e a túnica. Se alguém te pedir, você não negar. Se bater na face na direita, vira à esquerda. É sempre 2 vezes mais. Quando ele enviou de 1 em 1 ou de 2 em 2? Ah. Então tudo na graça é dobrado. O mínimo, dobrado. Tudo na graça, o mínimo é dobrado. Mas para alguns, não são todos, mas para Barnabé, para o jovem rico, para Ananias e Safira, ele pede tudo. Não pegou? Eu dei 3 exemplos, vocês não pegaram? Ah, para de graça. Dei 3 exemplos. O primeiro que ele pediu tudo, pasme, o primeiro que ele pediu tudo foi para o jovem rico. E o jovem rico amou mais a riqueza, ou seja, tudo, do que ele. Então, quem ama seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, seu bem, sua casa, seus bens, sua herança, mais do que a mim, não é digno de mim. Mas quem abrir mão de tudo, da sua vida, por amor de mim, eu ressuscitarei no último dia e viverei com ele eternamente. Então, entenda, tá pegando? Então, primeira coisa, o jovem rico, primeiro que foi chamado para dar tudo. Não teve coragem, porque amou o prêmio, amou riqueza. O segundo que Deus chamou para dar tudo, Barnabé. Esse deu. Quando Barnabé deu, Deus o levou para o ministério. Falou assim, agora você não tem mais como viver nesse mundo. Você desembaraçou do mundo. Eu preciso de você na minha obra. Chamou Barnabé para o ministério. Barnabé deu tudo. E o terceiro que Deus chamou, Ananias e Safira. Você vai ver, pode pesquisar na Bíblia. Você não vai achar
você não vai achar. Tá travando de novo, Satanás. Hã? Não? Então, na Bíblia você não vai achar outra pessoa para quem Jesus pediu tudo. Por quê? Porque depois que ele pediu para jovem rico, Barnabé, Ananias e Safira, o último que ele pediu, o último, foi para Paulo. A última pessoa que Jesus pediu tudo foi para Paulo. Só que o tudo que ele pediu para o jovem rico era dinheiro, o tudo que ele pediu para Barnabé era dinheiro, o tudo que ele pediu para Ananias e Safira era dinheiro. Para Paulo, foi muito mais do que dinheiro. Acelera, senão os caras não. Tá todo mundo achando que eu tô aqui travado. Geral, geral. Mas entenda. Então, Pedro falou assim que quando ele fala esses três que eu falei, além do Paulo, ele fala específico para esses quatro. Mas quando ele fala quem não renuncia tudo quanto possui não pode ser meu discípulo, ele está falando para todos, exatamente. Só que quando ele fala isso, ele fala para um povo, não, melhor, não para um povo, mas para algumas pessoas que se tornaram depois discípulos dele. Ou seja, então ele está dizendo o seguinte: não é para renunciar para entrar no reino de Deus. Vocês não têm que renunciar tudo para entrar no reino de Deus. Vocês podem continuar a vida de vocês tranquilo. Agora, você quer ser meu discípulo? Quer ser meu talmidim? Quer ter a poeira do meu pé no seu pé? Então você vai ter que abrir mão de tudo quanto você. Entendeu que quando as pessoas vêm para o ministério, elas querem vir para ganhar? E Jesus fala: quer vir? Perde tudo. As pessoas não têm disposição de perder para vir. Elas querem vir para ganhar. Tá pegando? É igual, vou dar um exemplo simples. Esse é o tempo de maior prostituição que existe no nosso país. É o tempo que nós estamos vivendo. Alguém sabe qual é? Alguém sabe qual é o tempo? Por que o tempo que nós estamos vivendo é o tempo de maior prostituição do nosso país? Qual é o tempo que nós estamos vivendo agora? Pré-eleição. Então nós estamos no tempo da campanha política. Ó o nome. O nome é sugestivo. Campanha. Campanha. E o que as pessoas fazem na campanha na igreja? Quando a pessoa vem fazer uma campanha na igreja, o que ela faz? Ela vem para fazer a campanha. Ela vem para pedir. Quando alguém faz campanha para política, ele faz o quê? Ele vai fazer um pedido para votar em mim. O político vai fazer um pedido para votar em mim. E quem trabalha para ele fala assim: vota para o meu político. Pegou? Só que aonde que entra a prostituição? Ninguém faz nada de graça. Esse é o tempo que as pessoas falam assim: quanto você vai me dar para me botar adesivo no carro? Quanto você vai me dar para botar uma faixa na porta? Quanto que você vai me dar se eu votar em você? Quanto que você vai me dar? O que você vai me dar depois que você ganhar a eleição? É o tempo da maior prostituição do país. Então, esse é o tempo que nós não podemos receber. É o tempo que Deus vai te chamar para dar. Esse é o tempo que Deus vai te chamar para dar, não para receber. Pegou? Agora, por que eu falei da questão do Rosh Hashanah? Porque o Rosh Hashanah vai ser o maior Rosh Hashanah de todos os tempos, na nossa história como igreja chamada Emuná. Por quê? Primeiro, os que nós fizemos, os que precederam este Rosh Hashanah, eram Rosh Hashanah de adaptação, de conhecimento, de entendimento. E os que virão depois serão Rosh Hashanahs naturais de quem vive um calendário diferente. Certo? Esse não. Esse é o Rosh Hashanah da mudança, da transição. Esse é o Rosh Hashanah da meia-noite. Esse será o Rosh Hashanah que vai fazer com que as pessoas perdão, vai mudar um ambiente literalmente da água para o vinho.
Então, nesse Rosh Hashanah, é a única, talvez a única oportunidade de nós chamarmos tanto a atenção de Deus, mas tanto, que ele vai abrir os ouvidos e vai dizer assim, ó, pede o que você quiser, que até metade do meu reino eu te dou. Ah, vocês não pegaram, não. E é encerramento Shemitah, bem lembrado. Então é encerramento de um ciclo. Ou seja, nós estamos no final do 7º ano. Então nós vamos chegar agora no início de um primeiro ano de um próximo ciclo. Só que para nós, como igreja, foi tão extraordinário, nada foi computado, nada foi programado, nada foi entendido. Eu nem sabia que esse ano não ia fazer mais a virada dia 31 para primeiro, nem sabia. Nem sabia. E aí o que acontece? Mas a partir desse ano nós quebramos um padrão ao Deus Janos e colocamos, estabelecemos de fato um padrão ao Deus dos hebreus, ao Deus dos judeus, ao Deus da Bíblia. Então, nós vamos fazer a virada conforme nossos irmãos, nossos ascendentes fazem, entende? E nós vamos seguir a partir de agora o calendário eterno, o calendário do eterno, não mais o calendário do passageiro. Então, você imagina o que Deus pode fazer nesse tempo? Imagina o que Deus pode fazer. Então, é o tempo que nós temos que tomar muito cuidado, porque essa eleição vai ser a maior eleição de todos os tempos. Esse tempo vai ser o tempo de maior transição de todos os tempos, porque hoje a gente transiciona de uma vez por todas para um tempo de extrema prosperidade, paz e vida boa, quando nós vamos transicionar para uma nova Venezuela. Uma devastação, uma guerra fria, ou melhor, uma guerra social, não, como é que chama? Guerra civil, e o pau vai comer, irmão. Se você estava reclamando de comer só carne, de não comer carne, de comer só frango, fica tranquilo, você vai comer um ovo a cada 7 dias. E olhe lá. Um ovo a cada 7 dias e olhe lá. E aí? Ou de duas uma, ou nós entendemos que esse jejum é para quebrar esse aspecto maligno, ou nós entendemos que esse jejum é uma preparação para o que nós vamos vivendo nos próximos tempos. Que nós vamos ter sequer malemar arroz com feijão para comer. E quem não estava preparado vai acabar morrendo. Nem franguinho, esquece. Esquece aquela terra lá, que o governo vai tomar posse de tudo. Acabou, meu. O negócio é mais, o buraco é mais baixo do que você imagina. Então, Pablo Marçal, o que tem a ver Pablo Marçal, moço? Hã? Ah, tá Pablo Marçal, você tá de sacanagem que eu vou votar Pablo Marçal. Nossa, né, rapaz, aquele cara foi uma benção na minha vida, moço. Uma benção. Aquele cara foi uma maior benção que eu tive, rapaz. Eu aprendi tudo que eu não queria ser com ele. Eu aprendi todas as artimanhas de engano do maligno. Aprendendo para nunca ser enganado por nenhum tipo de novidade que aparecer. Paguei caro, confesso, R$ 7.000. Paguei. Mas foi um bom prejuízo para que a igreja, o meu ministério, a igreja, o evangelho, o reino de Deus não se convertesse ao cultismo e as palavras de motivacional, ativacional e todos uau, né? A gente ficar somente com a palavra de Deus. Então foi importante eu ter aprendido para entender, diferenciar, até para julgar. Para você julgar, você tem que aprender. E aí, observa. Então, esse Rosh Hashanah vai ser o maior de todos. Vai ser o Rosh Hashanah de transição. Algumas pessoas vão transicionar de uma forma tão violenta que vai dar medo. Só que vai depender de cada um. Só que muita gente vai querer fazer algo na hora. E na hora para Deus não serve. Fazer algo naquele momento não serve, porque aquilo você fazer no momento, nada mais é do que emocionalismo barato. Entende? É como você sentar para assistir um filme, quando você senta para assistir um filme, aquele filme é emocional, aqueles fundo musical, né? aquela coisa gostosa do filme, você chora, aí você soluça, aí você enxuga as lágrimas, acabou o filme, irmão. Voltou ao normal, acabou. É só naquele momento emocional. Entende? Então, Deus não trabalha no emocional, Deus trabalha no racional.
O culto é racional, não emocional. Então, quando você for fazer, você tem que fazer algo premeditado. Algo já ciente de que, pô, eu estou me preparando para isso. Eu estou me preparando para isso. Então, então, algumas pessoas, desde o ano passado, quando eu falei acerca desse Rosh Hashanah, algumas pessoas, desde o ano passado, já começaram a se preparar, e alguns, a partir do início desse ano, a se preparar para fazer algo, de fato, fazer uma oferta de sacrifício, ou uma oferta diferente, como nunca fez, nesse tempo. E é o tempo que mais nós vamos ter uma transição. Para o bom ou para o ruim, para o melhor ou para o pior, para a bênção ou para a maldição. Mas, é como eu sempre falo, Deus sustenta os fiéis. Né? Diz um verso bíblico, fui moço e hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado. Nunca vi um santo homem, não. Não, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigando pão. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigando pão. Então, o que Deus está nos mostrando? Que independente se vai ser o tempo da transição da prosperidade ou o tempo da transição da miséria, mas é o tempo que nós vamos ter que, das duas formas, confiar em Deus. Que se Deus quiser e o Bolsonaro ganhar, nós vamos entrar num tempo de prosperidade surreal. E aqueles que foram fiéis até esse tempo, até esse ciclo, vão ver um tempo novo, verdadeiramente novo. Agora, de todos que não priorizaram fazer algo que chame a atenção de Deus, agradar o coração de Deus, buscar a Deus de verdade, fazer a Deus o que nunca fizeram, que nunca tiveram coragem de fazer, talvez é o tempo que você ainda vai ficar mais 7 anos lutando, a luta. Aquele trem que vai, não não racha, nada, é morrer na praia. Aquela coisa toda que você passa, já tem muitos anos. Vocês estão bastante experimentados nisso, que faz anos que vocês estão vivendo essa fase. Entende? Eu começo um treino, não dá certo, começo peitinho, não dá certo, começo a vender pão, não dá certo, vendo sanduíche, não dá certo, vendo tudo, tento um negócio aqui, tento um negócio ali, abro uma empresa aqui, abro um negocinho ali, faço um negocinho ali, nada dá certo. Por quê? Porque tem alguma coisa, ó, estou me preparando desde o ano passado. É isso, esse é o entendimento mais importante. Teve até um irmão que falou para mim, pastor, eu já estou com a oferta aqui do Rosh Hashanah, eu já posso dar? Eu falei, não. Dá quando for o Rosh Hashanah. Porque você não vai dar porque você vai trazer algo para o altar ou para mim. Você vai dar porque você vai levar algo para Deus. E Deus tem uma data específica para aquele momento. Então tem nuvens de Deus que passam, que é só naquele momento que ele recebe aquele cheiro, aquela oferta queimada, aquele odor sobe para Deus. A nuvem passou, meu irmão. A glória passou, vai passar direto, vai se esvair, vai se perder. Entendeu? Então teve gente que chegou em mim na época que a gente estava fazendo, até na época, na nossa ignorância, campanha de 12 dias, e aí algumas pessoas vieram, lembra que tinha um monte de televisão, celular, tinha um monte de coisa aqui no púlpito? Duas coisas eu aprendi. Primeiro, que aquele tempo de maior sacrifício para muitos foi o tempo de maior prosperidade também. Muita gente prosperou, gente que estava desempregada arrumou emprego, gente que estava passando dificuldade, Deus mudou a história, enfim, uma série de coisas aconteceu naquele tempo. Mas naquele tempo também eu vi muita ave de rapina. Ô pastor, já tem o celular aí, pastor? Ô pastor, já tem a TV aí? Ô pastor, o senhor ainda tem... Nossa, a oferta é para o senhor ou para mim? Se é para mim, deixa eu fazer o que eu quiser. Agora ficava um monte de... Ô pastor, tem o celular para vender aí? Estou precisando do celular. O senhor quer vender o celular? Você não vende oferta, moço. Entende? Só que tem gente que é ave de rapina. Lembra quando Abraão foi fazer a oferta? Abraão ficava enxotando as aves de rapina. E tem gente que é assim, moço. Sabe o que é isso? Espírito de mendigância. Espírito de miséria. O pastor vai fazer mais barato, ou até talvez me dar. Hã? Isso aí chama ave de rapina. Então, cuidado, meu irmão, com esse espírito, que esse espírito é para te destruir. Esse espírito não vai te abençoar. Então, dito isto, então esse Rosh Hashanah vai ser o maior de todos. Para nós, como igreja, vai ser o maior de todos. Por quê? Vai ser o primeiro a nós transicionarmos completamente, absurdamente, completamente, para o novo calendário. Nós não mais viveremos o calendário Cronos, o calendário
o calendário do zodíaco, o calendário do Areópago, não, aquele calendário do gregoriano, mas já falei, gregoriano também, exatamente, gregoriano, que é da Grécia, e eu ia falar daquele do Olimpo. Nós não vamos mais viver o calendário do Olimpo. Esse calendário nosso é do Olimpo, é grego, é Cronos, que é o deus do tempo. Entende? O Deus do tempo natural, do tempo cronológico. Não, nosso Deus é maior do que todos esses deuses. Todos os deuses do Olimpo. Nosso Deus é maior do que todos os deuses do Olimpo. Então nós vamos ter um tempo de Kairos na nossa vida. Você tem noção do que é o tempo do Kairos? É que não existe tempo. Se Deus quiser estalar o dedo e fazer você multimilionário, ele faz, na hora. Se Deus quiser estalar o dedo e fazer algo que demoraria 10 anos, 20 anos, 30 anos para acontecer, ele faz no estalar de dedos. Por que Israel voltou há pouco tempo? Se eu não me engano, 1960 e alguma coisa. Se eu não me engano, 1960 e alguma coisa, Israel voltou lá para tomar a posse daquela terra. E por que hoje Israel é um dos países mais prósperos do mundo, com um dos maiores poderes bélicos do mundo e a maior defesa natural, a defesa antiaérea do mundo? Um dos melhores países hoje para se viver e uma das melhores economias do planeta em menos de 50 anos. O Brasil tem 500. O Brasil tem 500 anos e não dá conta de ter a economia que Israel tem. Não dá conta de ter a tecnologia que Israel tem. Não dá conta de ter a bênção que Israel tem. Tá pegando ou não? O que é isso, irmão? A mão de Deus. Só pode ser a mão de Deus, só pode ser a bênção de Deus. Como é que Deus faz em 50 anos lá e não faz em 500 aqui? O que eu estou mostrando para você? Que quem anda na vontade de Deus, Deus pode fazer a mesma coisa num tempo 10 vezes menos. Ou seja, em vez de Deus fazer daqui a 500 anos, Deus faz daqui a 50. Em vez de Deus fazer daqui a 50, Deus faz daqui a 5. Em vez de Deus fazer daqui a 5, Deus faz daqui a 5 meses. Tá pegando? A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Ah, pelo amor de Deus. Ninguém fala nada? Dá um glória a Deus aí. Fala qualquer coisa aí, irmão. Finge que você é crente já tá bom. Só fingir que é crente, finge aí. Então, quando Elias restaura o altar com as 12 pedras, faz um rego, segundo a largura de 2 medidas de semente. 2 medidas de semente. Ou seja, quando Elias faz além, a mais, pegou? Além. Por quê? Elias precisava de uma resposta de Deus de forma sobrenatural. Então ele não podia fazer algo de forma natural. E aí você vai chocar aqui. Qual que foi o sobrenatural de Elias? Então ele armou a lenha. Verso 33. Dividiu o bezerro em pedaços. Lembra que o bezerro, quem que ofertou o bezerro? Acabe. Os profetas de Acabe. Os profetas de Baal. O povo de Israel, segundo a autorização de Acabe, deram a oferta dos bezerros. Pegou? Dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez. E disse: fazei a terceira vez. E disse ainda: fazei a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. Segunda vez, e fizeram a terceira vez. 3 vezes. 3 vezes. Eles encheram um cântaro de água e jogaram sobre o bezerro em pedaços, sobre o holocausto e sobre a lenha. Então eles encheram um cântaro de água, jogaram sobre o holocausto e sobre a lenha, e ela derramou e caiu no rego. Pegou? Tá pegando ou não? Então, quando Elias fez isso, mandou eles fazer por 3 vezes, aqui está o maior de todos os milagres. Primeiro, não tinha água. Eles estavam vivendo um tempo de seca extrema, pior do que qualquer seca que você já viu aqui falar no Nordeste brasileiro. Uma seca absurdamente extrema. Segundo, se eu não tinha água para beber, como é que eu vou ter água para jogar fora?
Irmão, é fácil demais você falar da oferta da viúva pobre, é fácil demais você falar da oferta da mulher que só tinha um bocado de farinha e um pouquinho de azeite na botija para fazer o pão, dá para si, para o seu filho comer e esperar a morte. E Elias vem e fala, não, faz para mim. É tudo bonito demais, né? Eu quero ver se você viver. Você está dizendo para me tirar pão do meu filho, que só tem só vai ter esse pedacinho de pão. Você está dizendo para eu tirar esse pedacinho de pão do meu filho para dar para você, profeta. Você é um mercenário. Você é malandro, você é porcaria. Depois esse é o profeta Elias. Mas a farinha não faltou na botija, na a farinha não faltou na tigela e o azeite não faltou na botija. E aí? Então, crede nos meus profetas e prosperareis, é o que a Bíblia diz. E aí, esse mesmo Elias agora fala assim, ó, vocês tudo aí, junta vocês tudo aí e pega toda a água que vocês têm para beber, o restinho de água. O cântarozinho deles desse tamanho. O cântaro deles só tem isso aqui de água. Cada um foi pegando de pouquinho em pouquinho e jogando lá no cântaro. O alforge deles, não, como é que chama o nome que levava água? Coldre, não. Aquele saquinho de água, de couro. Odre. O odre. Eles, cada um pegou aquele pouquinho que tinha no seu odre de água e foram enchendo o cântaro. O cântaro é, vazio, é vaso desse tamanho assim, ó. Imagina, eles encheram. Deixa eu ver. 4 cântaros de água 3 vezes. 4 vezes 3 dá 12. Um segundo cada tribo. O que Elias ensinou eles? Cada tribo. Olha para mim. Cada tribo, cada tribo tem que se virar para trazer o seu cântaro cheio de água. Porque pode ser que se as 11 tribos trouxerem, uma tribo vai padecer e 11 vão prosperar. Cada tribo tem que trazer o seu cântaro cheio de água. Cada tribo tem que fazer o seu sacrifício para que eu possa prosperar a tribo. Mas tem uma 13ª tribo que essa daí não faz nada. Chama tribulação. A tribulação, meu irmão, só tribula a nossa vida. Essa daí não adianta, não. Você pode ensinar 10 princípios, ele não aplica nenhum. É a tribulação. Ele só faz o que ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer, e no entendimento que ele acha que tem. Até que aquilo que ele se firma é areia movediça da vida dele. Aí é terrível. Então, pode, mas depende. O Éder perguntou aqui se a minha oferta pode atingir vocês. Pode. Só que depende. Vou dar um exemplo para vocês. A gente foi uma vez num congresso na igreja do apóstolo Ramon e apóstola Josi, e naquele dia um profeta desafiou todo mundo que estava lá a levar uma oferta. Naquele tempo era muito difícil para a gente. E eu fiz 2 ofertas, dei uma para mim, uma pela minha esposa. A minha esposa deu a oferta dela em prol de uma casa, né? E hoje nós temos essa casa, então eu tô garantindo para vocês que o trem dá certo mesmo. E eu ofertei pela igreja. E naquele tempo, para nós, era muito difícil. Como igreja, era muito difícil. Nós não tínhamos um caixa, vamos dizer assim, bom, uma entrada boa e recursos sobrando. Por exemplo, só esses dias aqui, ó, eu gastei. Só esses dias aqui eu investi nessa igreja mais de 10 a 12 mil reais aqui. Só nesses dias eu investi 10 a 12 mil reais aqui em algumas coisas que eu adquiri aqui para a igreja. Então, e inclusive essa que vocês estão vendo aqui. Né? Então, ou seja, hoje nós temos uma graça de ter condição de fazer o que nós entendemos que é necessário fazer. Agora, naquela época, não. Era muito difícil. Muito difícil. Então, eu fui juntando dinheirinho. Aí eu chego lá, o profeta fala assim, ó, Deus mandou, Deus quer que você faça uma oferta. E aí, eu fiz uma por mim, pela minha esposa e mais outras 2. Então,
Todas as minhas economias, vamos dizer assim, todas as minhas economias, tudo o dinheiro que estava guardado foi tudo de oferta, tudo. E a oferta que eu fiz foi pela igreja. E aí, de lá para cá, a igreja explodiu. Então, tem efeito? Claro que tem. Mas ali, naquele momento, naquele dia, naquela oferta, que foi um ato único, se eu não tivesse feito aquilo, talvez hoje eu estaria igual a maioria dos pastores, passando dificuldade, pedindo ajuda, tendo que ficar batendo no povo para arrancar dinheiro do povo, virando pregador itinerante, abrindo escola online, pedindo Pix na live. Eu ia ter que ser essa galera aí. Mas como eu obedeci a Deus no momento certo, na hora certa, da maneira correta, ele abriu as portas para a Emuná, e a Emuná hoje é uma das igrejas que não importa o tamanho dela, meu irmão. Nós somos a igreja mais tranquila financeiramente de Cuiabá. Nós pagamos todas as nossas contas adiantadas. Todas. Todas as nossas contas nós pagamos adiantado. Então, na pandemia foi assim, antes da pandemia era assim, na pandemia foi assim, depois da pandemia continua sendo assim, nunca mudou. Então, de lá para cá, esses últimos, talvez, 4 anos e meio daquele ato para cá, a nossa vida mudou demais. A nossa igreja mudou demais e para melhor. E para uma pessoa que eu também ofertei pela vida dela, dei a ela a oferta para ela ofertar também, Deus abençoou demais a vida dela. Enfim, de fato, naquele momento, por isso que eu te falei, aquele dia foi um dia fatídico. Foi um dia atípico, foi um dia único. Se eu não tivesse obedecido a voz de Deus naquele dia, e talvez, entenda, eu não sabia que aquele dia existiria, como Rosh Hashanah, que você sabe que é dia 25. Eu não sabia. Mas sem querer, querendo, eu já estava preparado. Entende? Lembra? Eu já estava preparado. Então, eu sempre me preparo. Eu sempre fico preparado, porque eu sei que em um momento ou outro Deus vai fazer alguma coisa. E quando Deus fizer, quando Deus pedir, quando Deus exigir, eu tenho que estar pronto para fazer o que Deus quer o que Deus quer que eu faça, entendeu? E assim com cada um de nós. Não muda nada relacionado a vocês, não. Vocês também têm que ser do mesmo jeito. Então, ele edifica as pedras, fez um rego ao redor do altar, segundo a agora eu já falei. Armou a mesa, já falei. Verso 34. Fazer a terceira vez, tal. 35. De maneira que a água corria ao redor do altar. E até o rego ele encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Você entendeu que Elias não fez nada no ermo. Elias não fez, vou fazer aqui de qualquer jeito, vou pegar 12 pedras, jogar 12 água, 12 cântaros, e cortar o bezerro em 12 pedaços, e fazer 12, e nós viramos um Mir 12. Bom, nós somos do apóstolo René Terra Nova, pronto, viramos da igreja do René Terra Nova, nós somos do 12. Não, mas não é isso. Ele não fez isso. Tudo que Elias fez foi baseado na vontade de Deus, na palavra de Deus. Entende o que eu estou falando? Então, o problema nosso é que a gente faz segundo a nossa vontade, do nosso jeito, da nossa forma, segundo a nossa palavra, se nós quisermos, e depois queremos que Deus honra a gente. E depois nós queremos que Deus faz o impossível, faz o sobrenatural, faz além do que nós imaginávamos. Não, mano. Esse mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais. Para mim, eu tenho certeza, irmão, eu não sei para você. Entendeu? Então, para mim, eu tenho certeza que Deus vai fazer mais do que eu pedi. Eu já estou preparando algo que eu vou falar, meu Deus do céu, eu estou com medo, mas fazer o quê, né? Deus está pedindo, a gente tem que fazer o que Deus está mandando e já era. Mas eu estou com medo desse Rosh Hashanah, vai ser violento o negócio, vai ser bruto. Vai ser bruto. O sistema aí vai ser bruto, rústico e sistemático. Então, ou seja, aí Elias, cadê? Verso 37, responde-me, Senhor, responde-me. Ouve isso. Você entendeu que ele fez o sacrifício e depois pediu para Deus responder. Perdão, depois ele orou, dizendo, foi o Senhor que me mandou, eu fiz tudo conforme, manifeste hoje a tua glória, tal. Quando ele orou, presta atenção, primeiro, ele restaurou o altar e colocou a oferta, sim ou não? Quando ele colocou a oferta e o povo fez o sacrifício, Deus virou os olhos. Opa! Imagina Deus escondido aqui atrás, assim, ó, da tela, e aí você faz algo, faz assim, ó. Aí eu vou ver a sua mão. Ô, Éder, faz assim.
Aí, ó, você não tá vendo, mas eu... Não, faz assim, moço. Eu tô vendo a sua mão. E aí eu, opa, você me chamou a atenção. Aí você fala. Aí eu viro e ouço o que você tá falando. Depois que eu ouço o que você tá falando, aí eu falo, agora eu mando o fogo para confirmar, para validar e para honrar o que você me pediu. Então, esse é o processo de Deus. Chama atenção, ele ouve e depois ele fala. E quando ele fala, ele libera a palavra. Quando ele libera a palavra, não tem inferno que resista. Pegou? Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Ó, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então, assim, ó, Deus, ele está dizendo assim, ó, Deus, esse povo tem que entender que o Senhor agora se voltou para eles. Agora o Senhor se voltou para eles. Por quê? Porque agora o coração deles se voltou para o Senhor. Tem gente que não tem jeito. Eles têm que sofrer. Porque se eles não sofrerem, eles não voltam o coração para Deus. Israel teve que sofrer 3 anos e meio de necessidade básica. E a maior de todas as necessidades. Lembra que naquela época não tinha luz elétrica? Não tinha luz. Mas não podia faltar água. Eles sempre viveram à luz do fogo. Nunca teve luz elétrica naquela época. Mas eles nunca viveram sem água. Quando Deus tirou a água deles, Deus falou assim, ó, eu tirei a base da sobrevivência de vocês. E paradoxal, por que aquele povo ainda sobreviveu depois de 3 anos e meio? Porque Deus disse assim, ó, eu sustento vocês na palma das minhas mãos. Mesmo sem água, mesmo sem o fundamento básico da vida. Porque até passar a noite inteira sem ver nada, sem fogo, tá tudo certo. Mas passar 3 anos e meio sem água, só Deus para sustentar, irmão. Então tem pessoas que Deus tem que levar até o limite, até o ápice do sofrimento, para a pessoa converter o coração para Deus. Tá pegando? Hã? Quando Deus quer, converte. O difícil é Deus querer, que todo mundo se converte. Então, verso 38, caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e lambeu a água que estava no rego. O fogo do Senhor consumiu. Você sabe o que significa isso? Fulminou. Você imagina que você está vendo todo esse aparato aqui, ó? Se Deus mandar fogo agora e falar assim, ó, só tá eu aqui, não tem mais nada na minha frente. Deus não queimou, entenda. Deus não queimou a oferta. Deus consumiu a oferta. Deus levou a oferta para ele. Uau. Pegou? Não sobrou nem o pó. Deus consumiu tudo. O holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda lambeu a água. Sabe o que significa isso? Os 5 ministérios. Não tem restauração se não restaurar os 5 ministérios. O ministério da restauração tem que restaurar os 5 ministérios. O ministério da restauração tem que restaurar os 5 ministérios. Para de gravar. Pesquisa no Google lá para ver se acha. E vendo todo o povo, quando viu que não enxergou mais nada, porque Deus consumiu tudo, caíram sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda lambeu água. Para de graça. Eu sei que você nunca percebeu isso aí, mas está tudo certo. Então, e Elias lhes disse, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali
os matou. Você imagina que depois de todo esse trabalho, Elias ainda pegou na espada e foi matando um por um dos 850 profetas. Só ele. Pergunta por quê? Porque só pode restaurar, só pode eliminar, extirpar o mal quem tem o espírito da verdade. Só pode extirpar o mal quem tem o espírito da restauração. Então você não tem autoridade, porque mesmo que o povo segurou, todo aquele povo estava corrompido. Todo o povo estava corrompido. Só Elias se manteve fiel. Assim, só na mão de um fiel, o infiel pode cair. Deus não coloca um infiel na mão do infiel, Deus coloca um infiel na mão de um fiel. Porque só um fiel pode ser, a palavra que eu usava muito aqui, aferidor. Pode ser justiceiro. Por exemplo, só um juiz pode mandar prender. Porque ele é o aferidor da medida. Ele é a balança da justiça. Só ele pode mandar prender. Entendeu? Só que se eles soubessem o peso que está na mão deles, eles não fariam o que eles estão fazendo. Esses caras aí do STF, eles não fariam o que eles estão fazendo. Porque eles não sabem o peso que está na mão deles, eles não sabem o que eles vão sofrer lá na frente. Só que Deus ainda não vai fazê-lo sofrer, porque Deus ainda não colocou o governo na mão do justo. Acredite ou não, Bolsonaro até hoje não governou. Até hoje o Bolsonaro não governou. Porque, primeiro, só para você entender, vamos falar de um aspecto simples para você entender. Quem governa tem independência. Qual foi a independência que o Bolsonaro teve para fazer o que ele quisesse? Nenhuma. Desde o primeiro dia que ele assumiu o governo até hoje, é só pancada atrás de pancada, perseguição atrás de perseguição. Agora, se Deus reeleger ele, aí ele vai governar. Aí vocês esperam. Inclusive, hoje eu fiquei sabendo que ele fez uma ameaça. Assim, ó, se eu tô sabendo tudo o que está acontecendo, se eu ganhar as eleições, eu vou fazer o que tem que ser feito. E o Brasil saberá a verdade. Fala alguma coisa aí, irmão? Dá um glória, fala qualquer coisa aí. Então, quando Elias termina, mata os profetas, então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Olha que interessante. Quem era o segundo maior perseguidor de Elias? Quem era o segundo maior perseguidor de Elias? Pedro? Quem? O segundo. Quem que era o primeiro? Jezabel era o primeiro, Acabe era o segundo. Quando Elias fala assim, Acabe, sobe, come e bebe. E Acabe subiu a comer e beber. Não pegou? O cara queria matar um profeta, rapaz. Agora o profeta deu uma direção, o cara vai e obedece. Você não entendeu? Tem coisas que Deus permite o fogo vir na sua vida para você acreditar que tem profeta que fala e você tem que aprender a obedecer. Vai ter coisas que Deus vai ter que consumir da sua vida para você aprender a obedecer e valorizar os profetas que Deus colocou na sua vida. Ah, para de graça. Para de graça. Hã? E Acabe subiu a comer e beber, né? Não é verdade, rapaz? Subiu a comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu servo: sobe agora, olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então ele disse: volta lá 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, pegou? Ele falou: vai lá e vê. Foi. Não viu nada, voltou. Falou: não vi. Vai 7 vezes. Ele foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Na 7ª vez que ele voltou, ele falou assim: ó, vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem.
como o profeta o ordenou. O problema é que as pessoas querem questionar, mas só quer que eu vou lá 7 vezes para quê? Já perdeu. Tchau. Não, você não vai ver mais abundante chuva nenhuma. Então, sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe, e disse a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma abundante chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Quem pode dar um glória a Deus e falar qualquer coisa aí, pelo amor de Deus? Para de graça, vocês estão um desânimo tão desgraçado que dá nem graça de continuar essa aula, moço. É doido. Uhum. Então, é isso. Mas Elias tinha nuvem, né, mano? Elias tinha um redemoinho que levava ele pra onde ele queria, né? Era fácil, né? É ali que foi inventado o helicóptero. Elias andava de helicóptero, brother. Você é louco? Não, moço. O cara pegava o redemoinho aqui, parava lá em Rondonópolis. Você é doido? Não, o cara é muito doido, moço. Então, ou seja, esses são os passos de uma verdadeira restauração. Não existe restauração fora desse espaço. Aliás, o primeiro homem na Bíblia a falar sobre restauração do altar foi Elias. O primeiro livro da Bíblia a falar sobre a restauração do altar foi o livro de Elias. Foi o livro de Reis, no caso, onde descreve a história de Elias. Então, pela primeira vez, um homem entendeu o valor da restauração do altar. Claro que muitas vezes o altar era destruído e reedificado, destruído e reedificado, destruído e reedificado. Mas a restauração veio através da vida de Elias. O profeta Elias fez a verdadeira restauração. Então, ele deixou, ele, de, ele deixou, Elias deixou a Elias deixou. O que Elias deixou, moço? O que eu estou falando aqui? Estou viajando. Então, Elias deixou um padrão, um exemplo de como nós devemos tratar o altar de Deus. O altar de Deus ele é profético, ele não é de qualquer jeito. Você não bota um monte de pedra e fala assim, vira o altar de Deus. Não existe. Tem um padrão, tem um parâmetro, tem uma diretriz, tem uma maneira certa de ser feita. Não é do jeito que você quer, não é da forma que você quer, não é da maneira que você acha que tem que ser. Entende? Então, nós precisamos, como igreja, despertar para o que é de fato a restauração do altar. Porque se nós não entendemos o que é a restauração do altar, nós vamos. Não vou entrar hoje. Vou até dar uma oportunidade para ver se os irmãos, quem dos irmãos aí querem perguntar alguma coisa. Mas vai lá para Malaquias capítulo 1. Malaquias capítulo 1, verso de número 1. Depois de 4 ou 5 semanas, nem sei quantas semanas já tem aqui, estou fazendo sobre restauração. Aqui começa o meu sermão. Agora que eu vou começar a pregar de fato a restauração. Em Malaquias capítulo 1. Por quê? Porque tudo que eu falei nesse tempo todo foi uma preparação para você entender de verdade, com base em vários pontos e aspectos da Bíblia Sagrada, desde Gênesis até Apocalipse, nós tratamos várias nuances da restauração. Para que quando a gente entrasse na restauração, você vai entender, vai fazer ligação com o passado, você vai fazer ligação com o futuro, você vai ver que coisa que ele fala aqui em Malaquias tem a ver com o passado, e coisa que ele fala aqui tem a ver com um futuro ainda longínquo, para eles ali longínquo, que a carta de Malaquias foi 400 anos antes da vinda de Jesus. Pouco mais de 400 anos antes da vinda de Jesus. Então, ela já tem hoje 2.400 anos e tem coisas nela que ainda não se cumpriu. As pessoas acham que é só porque é brincadeira. Que o que eu fiz até agora só foi a introdução, mas é literalmente, eu estou introduzindo vocês na carta. Eu estou vendo gente conversando aí, gente limpando o salão de festa.
A gente dormindo, já bateu umas 3 vezes a cara na webcam aí, do celular ou do... Isso que amanhã é feriado, né? Acho que pra maioria, né? Amanhã é feriado. Pra nós ainda não, nós vamos estar aqui, ainda vamos... Ministério do Louvor vai vir pra cá, né, Ministério do Louvor? Pra nós ainda dar uma passada aí nos mistérios profundos. E amanhã nós vamos ficar aqui até o pau quebrar aqui, porque amanhã o bicho pega, nós temos que ter um louvor afiado. Seu quê? Nossa, só você não tem mulher não pra fazer almoço pra você? Você é louco, mano? Ah, sua mulher vai almoçar na casa do parente, você não é? Hã? Sai de mim. Nem eu sei se eu vou almoçar lá. Então, brincadeira. Devolva o manto, desenrola o manto do profeta. Ah, tá. Chega e fala, devolva o manto do profeta. Põe o povo para dar rajada de glória aí. Né? Então, a parada é o seguinte. Deixa eu ver aqui uma coisa, peraí. Então, é, então o mistério, ativa aí. Diga. Vamos dar glória. Eita, glória! Glória de Deus! Ramanai! Glória a Deus! Meu Deus! Glória a Deus! Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É forte, tem que gritar com força. Ramanai! Aleluia. Aleluia! Nossa Santa. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Você que escuta aí? Aleluia! Glória a Deus! Você que não muda. Glória a Deus! Vai dar um grito aí, Zé. Vem da glória aqui. Muito da glória. Para você, só o entendimento, deixa eu só baixar aqui, mostrar para você o entendimento de que restaurar não é para qualquer um. Por quê? Como eu já tenho falado há muitos anos já, o livro da restauração é o livro de Malaquias. A Bíblia fala sobre a restauração no livro de Elias, a Bíblia fala, literalmente, né, a palavra restauração no livro de Elias, a Bíblia fala sobre esta palavra também lá em Atos 3:21, que nós já abordamos muita coisa acerca desse tema lá, voltamos em Gênesis, voltamos nos Salmos, voltamos em Êxodo, fomos para Apocalipse, fomos para vários textos da Bíblia, mas em todos estes, absolutamente todos, o que importa é o entendimento de que a palavra, o ministério de um restaurador é um ministério pesado. Então, tem gente que fala bonito, assim, é bonito ver alguns pastores, profetas, pregadores falando assim, irmão, se o ministério te traz peso, então Deus não está com você, Deus não está fazendo ministério com você, porque o ministério tem que ser leve, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Exatamente, o jugo dele é suave e leve, não o ministério. Porque senão, o principal cara que declarou que pesa diariamente sobre a sua vida, sobre os seus ombros, o ministério, então não é homem de Deus. Nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. Porque ele falou que pesava diariamente sobre ele o cuidado de todas as igrejas. Ora, por que pesa?
Por que era pesado para ele? Se o jugo de Jesus é suave, o fardo é leve. Entende o que eu estou falando? Então, esses caras que falam essas bobagens e ficam arrastando um monte de gente na internet, o povo gosta de ficar ouvindo essa galerinha na internet, gosta de ficar dando moral, enfim, like, inclusive like lá eles dão, né, compartilha nos seus status, compartilha um monte de coisa de quem não sabem, mas daqueles que eles sabem, conhecem, vivem, eles não valorizam, mas é normal. Então, a questão é que o maior entendimento do que é a restauração é que a restauração fala de um peso. Elias carregou um peso, a tal ponto que ele pediu a morte. Lembra? Elias carregou um peso e ele pediu a morte por causa disso. Segundo, João Batista carregou um peso e foi decapado. Decapado? Decapitado. Decapado é fio, né? Foi decapitado. João Batista foi decapitado. E Paulo, quando Deus disse para... Toda vez eu esqueço o nome desse cara, moço. Ananias. Aqui que você tem que ficar, Domingos, para me ajudar. Aqui você me ajuda. Aí, ó, você vai lembrando os nomes aí, fica perfeito, cara. Então, Ananias, quando Deus falou para Ananias, Ananias, eu mostrarei para ele o quanto ele deve padecer por causa do meu nome. Eu vou mostrar para ele o quanto ele vai sofrer por causa do meu nome. Então, o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério de sofrimento. O ministério de João Batista, apesar de não ter sido nem grande, nem longo, mas foi um ministério de sofrimento, porque ele só pregou, depois foi preso e depois morto. Acabou. Simples. João Batista morreu com 31 anos, cara. 31 anos. João Batista morreu. Entende? Então, a questão é que o ministério do restaurador é um ministério pesado. Então, Malaquias 1:1 está escrito: peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio do profeta João, Pedro, Paulo, Tiago, João Batista, Paulo de Tarso, Elias, Malaquias ou qualquer outro nome. Aqui a figura é Malaquias, e Malaquias é uma figura. Por quê? Por que Deus colocou literalmente Malaquias? Porque Malaquias vem de Malar, que significa anjo. Então, os meus anjos vão carregar o peso da minha palavra contra o meu próprio povo. Você não pegou? É por isso. Por isso. Agora o cara vai pegar o controle e já vai afastando devagarzinho assim, ó. Papá, hã? Ele vai pegar o controle e vai afastando devagarzinho assim, ó. Ó. Afasta, miserável. Aí. Pronto. Olha lá, viu? Então, é assim que faz com a câmera top, ó. Você viu? Então, o que acontece? Malaquias é uma figura. Mas o Malaquias pode ser o João, pode ser o Danilo, pode ser a Elza, a Luana, a Estelita, a Regiane, a Jacilene, a Kellen, a Isalina, o André, a Joraci, a Kézia, o Paulo, a Miraci, o Ayrton, a Vitória, a Luciano, o Ebert, a Jéssica, a Andréia, o Jonathan. Pode ser a Cristiane, pode ser a Eliane, o Juliano, a Manu, o Everton, o Everson, a Miraci, Miranice, a Ari, a Priscila, a Graziele, o Jonas, a Lênia, a Camila, a Cris, a Daílza, a Regina e a Jandira e qualquer um de nós que estamos aqui. Pode ser qualquer um. Porque Malaquias não é uma pessoa, apesar de ter sido uma pessoa, mas ele é um personagem. Ele é um personagem. E qualquer um de nós pode assumir esse personagem. Eu, há aproximadamente 14 anos atrás, decidi assumir esse personagem. Eu decidi assumir o personagem da restauração. Como eu disse, se eu tivesse entrado por outros vieses, não sei se fala assim, outros viés, outros caminhos, talvez eu estava bem sucedido hoje como pregador, talvez eu estaria com bastante dinheiro como pastor ou como pregador, bem sucedido, com a igreja grande, lotada, mas eu escolhi o viés da restauração. E o viés da restauração é um peso da palavra do Senhor. Esse é o viés da restauração. Quem não tem disposição de pagar o preço para carregar o peso da palavra do Senhor, não pode ser um restaurador. Então, dito isto, obviamente, não é para todos. Não é para todos. A restauração não é para todo mundo. Então, encerro aqui o meu sermão e a partir da semana que vem nós falamos sobre
Por que que Deus ama uns e odeia outros? Por que que dentro da mesma casa Deus tem vasos de honra e vasos de desonra? Porque dentro do mesmo ambiente Deus ama alguns e odeia. Deus odeia. Tem pessoas que estão dentro da casa de Deus e Deus odeia. Você pira nisso? Só que ele guarda o tempo da vingança. Deus guarda o tempo certo ele se vingar. Então, alguém tem alguma pergunta aí? Alguém tem alguma pergunta? Já levanta a mãozinha aí que eu vou abrir o seu microfone. Pra você fazer a pergunta, se quiser. Espero que alguém tenha uma pergunta, pelo amor de Jesus. Hum? Hum? Ninguém, cara, tem pergunta pra fazer. É impressionante. Tem como o cara pregar e ninguém ter dúvida de nada. Não tem lógica. De duas, uma, ou ninguém entendeu nada, ou o cara que pregou é tão bom que todo mundo entendeu tudo. Eu nunca vi isso. Fala alguma coisa aí, irmão. Aleluia, minha mãe. Vamos lá. Tem que aceitar o convite aí. Isso. Pergunta da Isalina. Por que que na congregação, quando tem alguns fiéis ou outros infiéis, se a bênção do Senhor é para todos, incluindo os infiéis, ou se é apenas para os fiéis? E se Deus, ele... Como é que é mesmo? Se Deus cerra o céu para todo mundo dentro daqueles infiéis na igreja. Vou desativar o som para não atrapalhar. As duas coisas estão certas. As duas coisas estão certas. A primeira é que a bênção de Deus, quando vem, ela, presta atenção nisso, ela alcança todos, mas não na mesma proporção, no mesmo nível. Nunca. Ou seja, quem está passando fome vai ter o que comer, mas daqui a pouco vai voltar a passar dificuldade de novo e depender de esmola de novo. Mas ele é abençoado, entende? E o contrário também é verdadeiro, porque quando Acã pegou a capa na cidade de Jericó, muita gente do povo foi morta, entre aspas, né? Injustamente. Por quê? Por causa do pecado de um, muita gente morreu na guerra. Então, os dois aspectos são verdadeiros. Tanto a bênção de Deus pode alcançar muita gente, como tanto a bênção de Deus pode alcançar muita gente, como a bênção pode alcançar pessoas, sempre não no mesmo nível, mas a maldição também alcança, quando alcança um, alcança muita gente. Por isso que se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. Então não adianta eu ser cego e meu pastor também ser cego, não adianta nada. Pastor, o batismo é uma restauração do altar? Nada, não, tem nada a ver. O batismo é outro ato, é um ato de purificação, de lavagem dos pecados. Batismo é um ato de lavagem dos pecados, como era a bacia de bronze, quando o sacerdote ia lavar as mãos para purificar as suas mãos, para tocar na coisa santa. Que a coisa santa era o pão da preposição. O pão da preposição, o altar da menorá e o altar do incenso. Então, para ele tocar nas coisas sagradas, ele tinha que lavar as mãos, que é o símbolo da purificação. Por isso que nós batizamos. Para nós adentrarmos na presença de Deus, no santo lugar, nós precisamos nos batizar. Se nós não nos batizarmos, nós não entramos na presença. Nós não somos santos. Mas teve gente que tomou só banho de piscina. Por isso que vive profano. Não consegue ser santo. Mais alguém? Não, já vou tirar o print aqui, vamos encerrar. Provavelmente ninguém, né? Então, vem para cá, vamos tirar a foto nossa aqui. Nós estamos aqui ao vivo. E depois a gente
Pastor irmão, o altar é o físico ou o coração? Como assim, o físico ou o coração? Você está falando corpo ou coração? O altar do corpo é o coração. Mas nós somos um altar vivo de Deus no meio da nação. A nação é símbolo de um corpo e nós somos o altar vivo. Mas o nosso coração também é o símbolo de um altar. Você vê que são vários símbolos. Pastor, uma oferta de sacrifício abrange ou atinge somente aquele determinado pedido? Ou essa oferta também abençoa o trás da nossa vida? Depende. Depende da oferta, depende do motivo que ela foi pedido, depende de uma série de fatores. Então não dá para determinar que uma oferta, ela pode sim, geralmente até abrange sim outras áreas, mas nós não podemos determinar que uma oferta, porque se Deus pediu algo, por exemplo, aquela oferta que Deus pediu para Elias não foi para restaurar o povo, foi para restaurar a chuva. Chega aí. Chega junto aí. Junta aí. Hã? Pronto, nós aqui já tiramos. Agora vamos tirar. Você já consegue tirar daí? Ah, tá. Então deixa eu dar um... Quem tiver com a câmera desligada não vai aparecer, só para você saber, tá? Porque eu tiro aqui o negocinho de quem tiver com a câmera desligada fica fora da visão aqui. Vamos lá? 1, 2, 3, olha para frente, olha para a câmera. Perfect. Quem tirou, tirou. Quem não tirou, não tirou. Quem ganhou, ganhou. Quem perdeu, perdeu. Tá tudo certo. Então, beijo para vocês. Deus abençoe. Hasta la vista. Depende de cada oferta, então? Depende. Por exemplo, eu falei aqui, meu bem. Você talvez não sei se você ouviu. A oferta que eu dei foi pela igreja. Quando nós fomos lá no apóstolo Ramon e José. A oferta que você deu foi por uma casa. Você queria ter sua casa, queria ter uma casa. Então você deu uma oferta pela casa. Você ganhou a casa e eu tomei no rabo da igreja. Brincadeira. E eu fui abençoado na igreja também, porque muita gente saiu para a glória de Deus, mas muita gente veio para a glória de Deus também. E como eu disse aqui, se eu fosse contar só no aspecto financeiro, nós somos uma igreja pequenininha. Mas nós não devemos nada a uma grande igreja no aspecto financeiro, de organizacional, de ter as contas em dia, de ter caixa sobrando, de ter uma reserva de emergência para quando for necessário, enfim. Nós somos uma igreja extremamente organizada, glória a Deus por isso. E isso é fruto da bênção de Deus também. Fechou? Então, ninguém tem mais pergunta? Meu bem, fala comigo aí no WhatsApp aí que eu preciso aliar com você aqui. Fechou? Beijo. Tchau para vocês.